Então tá, beleza, vamos começar. Pessoal, então nosso encontro de hoje é para a gente conversar sobre tratamento da otite externa. Vou passando os slides, a gente vai conversando. Quem tiver alguma dúvida, quiser anotar para no final a gente conversar, tá? A gente vai passando passo a passo, é muita coisa, então a gente não conseguiria fazer em 1h30, 2 horas. Então, eu tentei fazer o mais simples possível e focar no que realmente a gente precisa saber na hora de atender, tanto para um dermato quanto para um clínico geral, que acaba atendendo um pouquinho de tudo, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Augusto, eu sou formado pela UFMT, eu terminei a faculdade, já comecei a trabalhar na Vivete, uns 3 meses depois de formado, e já iniciei a minha pós-graduação no Qualitas. Eu sou sócio, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária e sou responsável pelo setor de dermatologia da Clínica Vivete. Igual a gente estava conversando no início, eu acho que não estava todo mundo na sala ainda. A casuística da dermatologia, da otite, é muito grande, tá, na nossa rotina. Então, eu coloquei um paper aqui só para mostrar mesmo em relação a isso, a importância que ela tem na clínica. Então, a otite externa é um problema comum em cães, estimado em 10 a 20% dos pacientes caninos atendidos por veterinários, tá? As causas primárias mais comuns da otite externa são por alergias, como dermatite atópica e reação adversa a alimento, alergia alimentar. 55% dos casos diagnosticados com dermatite atópica podem apresentar sinais de otite externa, 3 a 5% dos cães podem ser o único sinal, tá? Esse que eu citei, o briefing, é uma pessoa, assim, um veterinário que eu gosto muito de acompanhar em relação à dermatologia, tá? Então, qualquer coisa, vocês mais para frente dão uma pesquisada sobre ele aí, o que ele escreve, tá bom? Até 80% dos cães diagnosticados com alergia alimentar têm otite externa, e esse pode ser o único sinal em 25% deles. Então, a gente vê que a otite, a grande maioria das vezes, realmente está relacionada com quadros alérgicos. A maior casuística, né? Existem as outras causas que daí a gente vai ver no decorrer dos slides aqui. Então, para conhecer um pouquinho, né, a anatomia é dividida em orelha externa, média e interna. Então, a orelha externa é a parte, para ficar mais didático, é a parte onde a gente consegue colocar o cotonete no ouvido do animal. E é o canal vertical, tá? E o canal horizontal é a parte onde a gente não consegue ver ou pelo otoscópio, ou onde o cotonete não chega, tá? Ele vai acabar bem ali na membrana timpânica. Então, a pina, parte da orelha, pavilhão auricular, a função é captar sons e transmitir ao tímpano, que eu já tinha falado anteriormente. O canal vertical é a parte onde a gente consegue colocar o cotonete no ouvido do animalzinho. Existem pelos para proteção, alguns animais não possuem, a maioria dos gatos, tá? E existe o cerúmen também para proteção. O cerúmen é transportado para cima, para fora do canal auditivo, pelo processo de migração de células epiteliais. Então, a gente pode considerar como se o ouvido ele tivesse um mecanismo em espiral. Então, vai sendo produzido o cerúmen, a descamação, e ele vai ser jogado para fora, tá? Esse é um dos motivos que a gente vai conversar mais para frente, mas não existe a necessidade de ficar limpando o ouvido do animalzinho se ele não tiver uma doença pré-existente ou algum probleminha no ouvido, tá bom? A parte da orelha externa, a gente sabe que ela é revestida de pele, epiderme e derme, presença de folículos pilosos, glândulas sebáceas modificadas porque ela acaba liberando, né, o sebo com um pH diferente no corpo, um pH, e no ouvido outro pH, tá? Geralmente o pH do ouvido em torno de 7, tá bom? Possui subcutâneo ausente no pavilhão e reduzido no canal vertical.
conversar sobre o cerume, tá? Que são secreções lipídicas das glândulas sebáceas, com secreções das glândulas ceruminosas, mais restos epiteliais. A função é proteção por imobilização de corpo estranho, de algum objeto estranho, e mantém a membrana timpânica úmida e flexível. Conceitos básicos da microbiota resistente da orelha, tá? A gente pensa em microbiota. Será que ela já é ali do próprio ouvido do animal? Ou será que é patogênico? Será que está ali causando algum problema? A microbiota residente na orelha externa são bactérias, cocos, tá? Gram-positivas, então temos aí alguns exemplos, tá? Estáfilo, estrépito e malacésias, tá? Que são leveduras em pequena quantidade, sem ausência de sinal clínico. Então, ok, a gente está atendendo um animalzinho e a gente vai fazer uma citologia do ouvido. Eu encontro bactéria, eu encontro malacésia, mas e aí, a quantidade? Será que é patogênico já ou será que é residente, né? Tá por ali, sem causar nenhum problema. Então, a gente vai ter que juntar tanto com o sinal clínico, tanto com o parâmetro, tá? Geralmente, a gente acaba aceitando de 2 a 3 bactérias ou leveduras por campo, tá? Para a gente considerar normal. Assim, minha particularidade, eu considero 2. Então, se eu vejo mais de 2 bactérias ou mais de 2 leveduras por campo, eu já considero uma infecção, tá bom? Agora, a microbiota transitória da orelha externa. Geralmente, gram negativo, tá? Então, a gente tem que ficar de olho. Encontrou um bastão, já se preocupa, tá? Não é para estar ali, é transitório, tá? Não é residente. Então, encontrou um bastão, um bastonete, né? A gente pode usar as duas nomenclaturas, já começa a se preocupar, tá? Porque daí a gente começa já a pensar em proteus, em pseudomonas, e já vem toda aquela questão de resistência bacteriana. Então, encontrou bastão, é anormal, tá? Vamos ter que investigar. Então tá, o que a gente precisa lembrar sempre, quando a gente vai atender um animal com alteração de pele, alteração de ouvido? A gente fala alteração de pele porque, como a gente já falou inicialmente, a pele do ouvido é a mesma pele do corpo, ele é revestido pela mesma pele. Então, se inflamou o corpo, provavelmente vai inflamar o ouvido, tá? Então, a pele que reveste o corpo do animal é a mesma que reveste o conduto auditivo. Tudo que altera, irrita, inflama, coça pelo corpo do animal, causa descamação, causa dermatite, tá? A gente considera a otite como a dermatite do conduto auditivo, porque se o animal, igual eu falei, se o animal ele inflama, esses animais que a gente acaba atendendo, ovem, banhosa, com descamação, o que é isso? É uma resposta da pele, tá? Ela está tentando fazer a dermatopoiese um pouco mais rápido para tentar controlar alguma coisa que está acontecendo ali. Então, se tem descamação no corpo, tem uma inflamação nesse corpo. Se tem sujidade no ouvido, se tem cerume no ouvido, se o ouvido está avermelhado, está inflamado, tá? Bom, quando a gente pensa nas etiologias da otite, o Griffin propôs uma classificação de otite externa que divide a etiologia da doença em causas primárias e secundárias, que são, respectivamente, doenças ou infecções que causam diretamente inflamação no ouvido, e fatores perpetuantes e predisponentes, que são agentes ou elementos que contribuem para a doença da orelha. Tá? A gente vai conversar sobre isso mais para frente, que eu dividi para ficar mais fácil para entender. A investigação de todos os casos de otite externa deve considerar causas primárias, secundárias e fatores predisponentes e perpetuantes. Então, falando dos fatores primários, tá? Eles podem causar diretamente a otite externa. Então, uma parasitose, né, uma sarna de ouvido, um corpo estranho, seborreia primária, doenças autoimunes, farmacodermia, alergias, imunossupressão, neoplasias. Essas condições causam diretamente, né, a otite do animal, a otite externa. Os fatores secundários, eles contribuem para a causa da patologia em um ouvido anormal.
ele não criaria doença se o ouvido estiver normal. Então, a gente inclui levedura e crescimento bacteriano. Igual eu já tinha comentado com vocês, é comum ter no ouvido bactéria e fungo, e levedura, tá? Se um ouvido está normal e a gente encontra, ok, ele não está causando nada, mas um ouvido anormal, um ouvido inflamado, com um pH diferente por conta da inflamação, tudo isso vai proliferar. Então, são fatores secundários. Agora, os fatores predisponentes. Aí eles aumentam a chance de desenvolver otite. Um exemplo clássico, conformação do conduto auditivo do Sharpei. Então, a gente sabe que o Sharpei tem o conduto auditivo todo tortuoso, cheio de pregas, alguns enrugados, né, a questão da pele acaba subcaindo no ouvido, na orelha. Então, a gente sabe que tudo isso aumenta a chance de desenvolver uma otite. Então, é um fator predisponente, tá? Tanto nessa questão de conformação, tanto pelo excesso de pelo, por pelos ectópicos, tá? Aproveitar já falar que a gente não precisa fazer a retirada do pelo, que a gente vai causar uma inflamação ali. Isso é o básico, não retirar pelo do ouvido, só se necessário. Em que caso que seria necessário? Em caso de tratamento, por exemplo. Porque, hoje em dia, todo mundo que se depila sabe. Depilou, inflamou, fica vermelho, arde. E por que no conduto vai ser diferente, né? Então, tirar o pelo se tiver necessidade, se for tratar, tá? A gente já vai estar causando uma inflamação ali. Então, ok, vai retirar e vai tratar, tá? Umidade prolongada, maceração. Quando a gente pensa em maceração, é quando acabamos ficando muito tempo na piscina, fica com a mão, com o pé todo enrugado, a gente considera isso uma maceração. Então, fica mais fácil para ocorrer a infecção, tá, do conduto auditivo. Então, são esses animais que nadam, que frequentam piscina, às vezes o uso excessivo de produto de limpeza. Então, isso é de pessoa para pessoa, né? Quer sempre um animal muito limpo, não pode ver uma sujidade do lado de fora do ouvido, já acha que tem que limpar. Então, dependendo do grau, né, da quantidade de limpeza, você vai causar uma maceração lá dentro, tá? E pode acarretar tudo isso. Molhar ouvidos no banho causa otite? Então, é uma questão muito importante para a gente conversar, porque geralmente a gente acaba atendendo tutores que chegam falando que o animal está com problema de ouvido depois que ele começou a tomar banho em tal pet shop. E a gente sabe que um ouvido sadio, ele pode tomar banho, não precisa colocar algodão ali dentro do ouvido, tá? Que não vai causar otite. Agora, se ele tiver uma doença pré-existente já, aí sim, né? Então, sempre eu gosto muito de frisar isso quando o tutor chega para mim e comenta que depois que ele começou a tomar banho em tal pet shop, ele começou a ter problema de ouvido. Mas não, talvez coincidiu, ou ele já tinha uma doença pré-existente, né? No banho tosa, no centro de estética, não é avaliado, né, a fundo como deveria ser numa consulta, né? Então não tem nada a ver. O animal com o ouvido sadio, ele pode tomar banho de piscina, ele pode, no centro de estética, pode cair água, ele vai sacudir e vai sair, tá? Não vai ficar preso ali, não vai causar otite, tá? Então acaba sendo um mito que a água, na hora do banho, causa inflamação do ouvido. Pessoal, se estiverem muito rápido, qualquer coisa me avisa, tá? Que daí a gente dá uma segurada aqui. Sobre fatores predisponentes ainda. Trauma e irritação química, tá? Causa inflamação na epiderme, o pH é muito diferente do fisiológico, então, falando principalmente da irritação química, né? A gente volta na mesma questão de limpeza de ouvido. Então, tá limpando o ouvido sem necessidade, né? Esses produtos de limpeza geralmente possuem ácido, álcool, propileno glicol, que eles são irritativos com o uso frequente. Então, tem algumas determinadas situações que a gente vai direcionar, não é só um produto de limpeza, entendeu? Ele pode causar prejuízo, nesse caso, por exemplo,
tá? Lembrando que propileno glicol causa intoxicação em gato, então, tomar cuidado. Existem alguns produtos que são indicados para gato também com propileno glicol. A gente sabe que ele vai se intoxicar se ele ingerir, mas o certo de limpar o ouvido é preencher o conduto. Então, vai preencher o conduto, vai escorrer, o gato se esfrega, se lambe, e aí tem problemas, né? Sempre lembrar disso. O trauma físico nos fatores predisponentes ainda, que é quando ocorre a remoção dos pelos, tá? E iatrogênico durante exame, durante lavagem, acontece, infelizmente acontece, né? Agora, os fatores perpetuantes é que eles mantêm a otite, eles alteram a anatomia, a fisiologia, então são casos de inflamação crônica, de crescimento de neoplasia, de pólipo, de hiperplasia. Tem essa foto aí, é um animalzinho que eu atendi no mês passado. Então, eu já tenho uma otite crônica e eu não consigo ver o conduto auditivo dele, tá? Então, é um fator perpetuante. A gente considera uma hiperplasia, né, por conta de inflamação, e a mineralização do conduto auditivo externo também. A gente sente aqui a parte de baixo do ouvidinho rígido, né, por conta da inflamação, a cartilagem ela se torna, ela calcifica, né? Então é um fator perpetuante. Outros fatores perpetuantes são a presença de micro-organismos, tá, que vão manter a inflamação no conduto, em otites crônicas, ou por falta de diagnóstico, ou por uma terapia inadequada, tá? Às vezes tem um tutor que medica por conta própria, ou leva em agropecuária, eles indicam um produto para limpar, um produto para tratar. Eu já atendi muitos filhotes com alteração de ouvido, porque em consulta pediátrica foi indicado antiparasitário, não passear, todas as vacinas, tudo certinho, e aqui um produtinho para limpar o ouvido. Então, vai limpando o ouvido todos os dias, várias vezes na semana, e na hora que a gente vê, ou inflamou por conta do pH, do serominolítico, ou macerou, igual já conversamos, tá? Então, não. Ouvido, a gente só mexe se ele estiver doente, tá? Se você atendeu um animalzinho, um filhote, com o ouvido sujo, tem que investigar, porque provavelmente tem uma doença pré-existente ali. Então, não é só limpar, tá bom? Foi uma brincadeirinha. Coisas do passado. Talvez, eu acho que só eu que sou da época disso aí. Vocês não. Então, assim, antigamente ainda era aceitável, tá? Não tinha as clínicas não tinham estrutura, tinham dificuldade em conseguir alguns aparelhos para a gente trabalhar, a qualidade deles também. Então, assim, coloquei só para ilustrar que é coisa do passado, tratamento sem diagnóstico, tá? Essa questão de cerume escuro ser sarna de ouvido, cerume com mau odor ser malacésia. Eu lembro que na época da faculdade correlacionava secreção, borra de café com sarna de ouvido. Então, assim, não existe, tá? Às vezes, você avalia vários animais, um com cerume amarronzado, outro enegrecido, um amarelado, e na hora que você vê, eles têm a mesma coisa. Então, assim, sem citologia, erra diagnóstico. Sem citologia, erra diagnóstico. Então, uma das coisas que eu quero que vocês saiam daqui, com certeza, é de que precisa ser feita citologia para a gente diagnosticar, tá? Hoje em dia não tem dificuldade, existem microscópios baratos, acessíveis, tá? E é o que a gente precisa, o mínimo ali é um microscópio, tá? Para conseguir fazer esse diagnóstico. Eu sou velho, assim. Como estávamos falando, nada se aplica sem citologia antes, tá? O tratamento inadequado leva a recidiva ou por interrupção do tratamento, tá? Porque geralmente quando você inicia um tratamento,
com 5 a 7 dias, o animalzinho já melhorou muito, já parou de coçar, já parou de sacudir a cabeça, sujidade, secreção, o mau cheiro, né, o mau odor, tudo isso melhora inicialmente. Só que, como que você sabe que já melhorou se você não avaliou a fundo, né? Então, é a citologia que vai mostrar, tanto na questão do diagnóstico, então, se é uma otite ceruminosa, se é eczematosa, se é bacteriana, é a citologia que vai mostrar. Então, ela serve tanto para você diagnosticar, para você ter um parâmetro, quantificar a quantidade da infecção e da inflamação, e é ela que vai te dizer quanto você vai parar. E nem que você tenha que tratar por 15, 20, 25, 30 dias consecutivos, tá? Não faz sentido você parar o tratamento se a citologia está mostrando que ainda tem infecção, tá? Se ainda tem infecção, a gente vai ter que ver o que está acontecendo. Será que é uma falha no tratamento? Será que o tutor está achando que está fazendo certo e não está? Mas a gente vai conversar mais para frente sobre isso. Sobre o exame dermatológico. Então, a semiologia otológica é igual à semiologia dermatológica. Então, a gente precisa identificar, fazer anamnese, exame físico, exames complementares. A identificação começa quando o paciente entra no consultório. Então, você já consegue ver a espécie, a idade, a raça, o sexo, tá? Raça, daí a gente já começa a pensar naquelas doenças pré-exponentes, né, de algumas raças, idade, histórico anamnese e outro dermatológico, começa pelas queixas principais. Então, quando começou, como que está agora, a idade do animal na primeira ocorrência, se for um quadro alérgico, mais ou menos, o animalzinho começa a manifestar até uns 3 anos de idade, parasitose, a grande maioria das vezes são em filhotes, neoplasia em animais mais velhos. Então, desde o momento que o animal chega para consultar, você já começa a fazer a sua listinha ali de diferenciais, tá? O tempo de evolução, quando aconteceu a primeira vez, se é agudo, se é crônico, se já aconteceu antes, se teve recidiva ou não, se é sazonal ou perene. Essa parte de sazonal e perene, aqui para o nosso estado, a gente não tem muita relação com isso, por conta de não ter estações do ano bem definidas, né? A questão dos alérgicos, principalmente, eles têm crise o ano inteiro, diferente de algumas regiões. Então, como foram das outras vezes, é sempre assim, evolução com o tempo, alergia com o tempo, se não cuidar, vai piorando, neoplasia também, tá? Em relação ao prurido, que é muito importante a gente entender a questão da coceira, tá? Eu sei que a gente vai falar de ouvido hoje, né, de orelhas, só que tem a outra parte, porque geralmente a otite ela é um sinal clínico, né? Então, o que está causando isso, que a gente vai ver daqui para frente, tá? Então, prurido, coloquei o cuidado, porque realmente alguns tutores não conseguem observar, ou não percebem. Muitas das vezes, eles já estão acostumados com o animal fazendo aquilo, tá? Um exemplo, perguntar se ele acorda para lamber a pata, se ele se esfrega, se ele lambe os dedos, se ele gosta de esfregar no tutor, no tapete, na parede, no sofá, tá? Muitas das vezes o tutor acha que é carinho. Nossa, quando eu chego ele fica rolando no carpete, esfregando a cara na minha perna. Tá, pode ser um carinho, pode, mas a maioria das vezes é inflamação, é coceira, tá? Deixar claro que lambedura também é coceira. Lambedura dos dedos é quase, tá, 90%, 95% dos animais que lambem os dedinhos é por alergia, tá? Não é por estresse, não é por ansiedade, tá? Vamos colocar aqui de 3 a 5% desses casos, sim. Mas 95 a 97% é caso dermatológico. Então, tentar entender, tá? Em relação a isso. Eu sempre, na minha consulta, eu gosto de usar a escala de prurido, tá? De 0 a 10, 0 não coça, 10 costa muito. E é muito subjetivo, e às vezes dá briga, porque um tutor fala que costa grau 5 e outro fala que costa grau 10, né? Não importa, é um parâmetro para eles perceberem se está melhorando ou se está piorando,
tá? E para a gente também, mas por ser subjetivo, acaba sendo um pouquinho mais pro tutor. Mas assim, se o animalzinho acorda à noite para se lamber, para se coçar, tá comendo, para de comer, para sacudir a orelha, para coçar a orelha, para lamber a pata, então é um prurido muito alto, tá? Esse animal está sem qualidade de vida. Tá? Se ele está parando de comer para se coçar, é porque tem uma coisa que está incomodando muito. Então, cuidado com a questão do prurido. Tá? Às vezes não chegar a ser incisivo, mas ele fica lambendo a pata o tempo todo. Não, tentar conversar. Às vezes o tutor, ele acha que realmente é normal aquilo, porque o cachorro, desde 1 ano de idade, lambe as patas e ele está com 9 anos com a pata toda edemaciada, toda inflamada, o ouvido também. Sempre teve problema de ouvido. Ok, mas e aí, o que aconteceu antes? O que já fez? Tá? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado na hora da consulta, tá? Do histórico da anamnese. Grande parte, a grande maioria, a gente consegue praticamente diagnosticar com uma boa anamnese, tá? Lógico, a gente vai precisar dos exames laboratoriais ou os exames que a gente acaba fazendo ali na hora, né? Citologia, enfim. Mas é um norte, assim, incrível quando você faz uma boa anamnese. Em relação à vacinação, vermifugação, antiparasitário externo, histórico de doenças anteriores, exames de rotina quando o animal é velho, doença crônica, insuficiência, a gente não pode esquecer que a gente não está cuidando só da pele, a gente está cuidando do animal como um todo. Então, a maioria das vezes, né, a grande maioria das vezes, a gente precisa entrar, se o animalzinho está em crise, a gente precisa usar corticoide, né, anti-inflamatório, um animalzinho que tem alguma doença fúngica, a gente precisa usar um itraconazol, que a gente sabe que sobrecarrega um pouquinho o fígado. Então, não é só olhar para a pele, é olhar como um todo, tá bom? Sobre produtos de limpeza, que geralmente é um dos motivos que os tutores falam, ele tem alergia a produto de limpeza. Então, ok, o animalzinho sim, ele pode ter alergia ao produto de limpeza, tá? Só que a gente sabe que esses produtos, eu coloquei até alguns exemplos aqui, que acabamos usando com frequência, depois que secou, evaporou, a chance dele causar uma reação alérgica é muito pequena, tá? É muito pequena. Por quê? Porque ele não tem um efeito residual. Então, secou, acabou. A não ser aquele animal que tem contato na área enquanto está limpando, jogando produto, que gosta de deitar no pano que fica úmido, aí sim, tá? Então, eu posso colocar aqui, para o animal ter alergia a esses produtos depois que secou, é 1 em 100, sabe? Aquele atópico alérgico que tem deficiência na barreira, assim, que a gente fica com dó de tão alérgico que ele é, de tão alterado que ele é, aí sim, a gente aceita, tá? Nos outros, bem difícil, tá? Então, secou, a chance de causar alergia é mínima, mínima, mínima. Então, tem que investigar tudo, né? Saber o tipo de produto que eles estão usando, tá? Contactantes. Nunca esquecer dos contactantes. Tá? Existem doenças que podem ser transmitidas, existem zoonoses, depende de faixa etária, de tudo, tá? Então, contactantes animais e os humanos também, tá bom? Pensando principalmente nessas doenças que são contagiosas. Aqui no caso do ouvido, a gente sabe que a otodectes não é transmitida para o humano, mas é super contagiosa para outros animais, né? Então, saber como estão todos da casa. Sobre o uso de ectoparasitas. Saber a frequência, saber a última aplicação, se passou em todos os contactantes, se está fazendo um uso apropriado, tá? Porque a gente sabe que existem falhas nesses tratamentos, né? A coleira, por exemplo, será que ela não tem uma redução na ação quando o animal toma banho? A gente sabe que o princípio ativo vai sendo liberado pela coleira e vai sendo depositado em glândula sebácea, né? E vai sendo liberado, intermitente. Esse animalzinho que toma banho toda semana, e ele é alérgico, será que essa coleira, que é repelente de pulga, por exemplo, ela vai ter
um bom efeito, né? Será que a gente não vai precisar associar mais alguma coisa em relação a isso? Algum puron, ou diminuir o espaço entre uma aplicação e outra, tá? Uso tópicos, ação residual mensal. Se a dermatopoiese anormal, então o animal ele está descamando, ele está fazendo a dermatopoiese com um intervalo menor, né? Geralmente é de 15 a 21 dias para fazer a dermatopoiese completa. Esses animais que estão com descamação, com inflamação no ouvido, com cerume, a dermatopoiese está num intervalo menor. Às vezes a cada 7, 10, 5 dias, a gente não sabe, né? Então, tanto que ele está liberando dessa pele, o produto está indo junto. Então, talvez o que era mensal, talvez você tenha que fazer a cada 15 dias, tá? Controle de ambiente. A gente sabe que o que está no animal são cerca de 5%, né, de ectoparasitas que está no animal, são 5%, 95% estão no ambiente, tá? Então, não adianta passar só no animal, o o Bravecto, o NexGard ou os Purons em um só, tem que passar em todos ou fazer em todos, e não esquecer do ambiente, tá? Porque a maior falha é o ambiente. No exame físico, outro dermatológico. Na palpação, a gente consegue observar edema, enfisema, nódulos, dor. A dor é muito subjetiva, porque geralmente em alterações otológicas crônicas, o animal ele não sente tanta dor, tá? Então, às vezes ele está comendo bem, às vezes ele está brincando, mas ele está com uma infecção severa no ouvido, por exemplo, tá? Então, na inspeção, você pode iniciar na recepção, quando você vê o animal. Você já consegue ver se ele está se coçando, se tem meneio encefálico, que é sacudir a cabeça, alteração na pelagem, se tem alopecia, se tem hipotricose, pelagem seca, descoloração da pelagem, ou hiperpigmentação da pele, despigmentação da pele. Tudo isso a gente já consegue ir avaliando. A gente vai falar sobre os exames complementares, tá? Otoscopia. Otite é o mínimo que a gente precisa para iniciar, tá? Então, o otoscópio não precisa ser, igual tá aqui, um videootoscópio, sabe? Esse otoscópio simples, né, mais antigo, você consegue, tá? Qual que é a intenção dessa primeira avaliação? É você ver se não tem um corpo estranho, ver se não tem uma sarna, tá? Avaliar o conduto, se está com eritema, se não está. A otoscopia ela não vai mostrar o tipo de infecção, tá? Mas ela vai mostrar como que está lá dentro. Se tem úlcera, se não tem, se você tem uma imagem mais aqui para frente, que às vezes você vira o herói do tutor só porque você viu que tem uma sarna de ouvido ali, tá? Porque já passou por vários veterinários, eles não fizeram otoscopia, estão tentando tratar, e a sarna não vai morrer, né, se você não tratar corretamente. Então, assim, sem sedação, otoscopia simples, lembrando que a gente só consegue ver o canal vertical, o canal horizontal sem sedação é praticamente impossível. Em gato, talvez, quando o gato colabora, mas mesmo assim é muito difícil, tá? Então, é um exame que a gente faz rápido de triagem dentro do consultório, sem sedação. Agora, o exame com sedação, tá? Qual que é a intenção de fazer a otoscopia ou a videootoscopia com sedação? Ou um animal que é muito bravo, que não colabora, tá? Ou você está na intenção de avaliar a membrana timpânica, que você não vai conseguir com o animal acordado. A intenção, sempre, lógico, com segurança, então buscar um profissional que tenha experiência para anestesiar, para você fazer a otoscopia ou a videootoscopia, com sedação para você principalmente conseguir ver a integridade da membrana timpânica, tá? Não é qualquer coisa que a gente pode colocar ali dentro do ouvido de tratamento, tá? Se tiver uma lesão na membrana, se tiver uma ruptura de membrana timpânica, sérios problemas podem acontecer, tá? A gente vai conversar mais para frente também. De exames complementares. Continuando. Citologia, com coloração rápida, panótico mesmo, tá? O que a gente consegue ver?
bactérias, leveduras, células epiteliais, células inflamatórias, células neoplásicas, lâmina de vidro simples mesmo, e corante panótico, tá? Esse primeiro aqui é um álcool só para fixar, então ele vai fixar todo o material ali na lâmina. O corante vermelho, geralmente ele cora o que for mais ácido, e o roxinho, o que for mais alcalino, tipo levedura, bactéria, tudo vai corar no corante mais escuro. Continuando no exame complementar, otocultura e antibiograma, tá? Não tem necessidade de ser realizado na otite externa, tá? Era uma coisa que eu já fiz muito antes da especialização e eu vejo que hoje em dia acontece muito do animalzinho chegar com uma pasta de exames e várias culturas com antibiograma para uma otite externa, tá? Então, a gente sabe que para otite externa, como que eu posso falar para vocês? Tá, para otite externa não tem necessidade desse exame, por quê? Porque a gente sabe que o pavilhão auricular, conduto, o canal vertical, o canal horizontal, ele é composto pelo epitélio estratificado. Desculpa, gente. Epitélio estratificado descamativo, tá? Então, é muito superfície. Praticamente não tem vaso sanguíneo ali, tá? Então, a gente não vai precisar entrar com antibiótico via oral, por exemplo, tá? Porque a vascularização ali é mínima. E quando a gente pensa em antibiograma, esses disquinhos do antibiótico, eles são concentração sérica, concentração sanguínea. Então, vamos colocar que, geralmente, o produto de tratamento do ouvido, o produto tópico, ele tem de 100 a 1000 vezes uma concentração maior do que tem esse disquinho, tá? Então, não tem a necessidade. Esse exame é se você precisar de medicação via oral. E a otite externa, a gente não vai usar o antibiótico sistêmico, tá? Só o tópico. Então, como eu já falei, desnecessário na otite externa. Se você precisar fazer isso daqui, eu já coloquei não pensando na otite externa, mas pensando como um todo, tá? Se você precisar fazer uma cultura antibiograma, testar os antibióticos já usados, testar os possíveis a serem usados futuramente, tá? A oxacilina, testar sempre, não são todos os laboratórios que fazem, tá? Então, sempre colocar uma observação lá para testar a oxacilina, porque ela é marcador de multiresistência, tá? Ela tem o gene de multiresistência. Então, se chegar uma cultura, um antibiograma resistente para oxacilina, daí a gente já sabe com o que a gente está se metendo, tá? Que daí é uma bactéria super resistente. Outra coisa, otocultura, né? A cultura. Quando você vai e coloca o cotonete o suave, o cotonete no ouvido do animal e manda para fazer uma cultura. Como que você sabe se o que cresceu ali é microbiota ou é infecção? Se é transitória ou se é residente? Você não tem como saber isso, tá? Por isso que o exame de eleição é a citologia, não a cultura e o antibiograma. Como eu já falei, desnecessário na otite externa, testar os antibióticos já usados e sempre informar ao laboratório o que foi observado na citologia. Então, no dia que você precisar mandar um suave para cultura e antibiograma, você já vai ter feito a citologia, né, com certeza. Então, você faz a citologia, anota no pedido. Encontrei cocos, encontrei bastonetes, a quantidade, porque daí eles vão direcionar o seu exame com corantes específicos, tá? Para acabar que não correr o risco de perder alguma coisa. Então, eles já vão estar sabendo que você, antes de enviar o exame, você encontrou isso. Então, eles vão ter que testar, aí é mais com o laboratório, né? Mas eles vão ter que fazer colorações diferentes, tudo, para não perder essa informação que a gente está passando para eles, tá? Tá.
Exames complementares ainda. Histopatologia, naqueles casos de fibrose, de neoplasia, de crescimento exacerbado de tecido conjuntivo, só olhando a gente não consegue saber, né, o que que é. Então, a gente precisa fazer citologia. Dependente se é citologia por agulha, se é histologia, histologia ou por agulha, ou retirar um fragmento e mandar, tá? Entre outros exames sorológicos para alergia, para leishmaniose. Esse sorológico para alergia é muito a literatura que indica, tá? Mas na realidade, para animais alérgicos, ele não tem um bom efeito, não tem uma boa eficácia comparando com os exames intradérmicos, tá? Mas isso é um outro assunto quando a gente for conversar de alergias. Exames complementares ainda, raio-x simples, todos são para avaliação de bula timpânica, tá? Bula timpânica para saber se tem crescimento de alguma neoplasia, algum pólipo. A grande maioria das vezes a gente consegue ver com o exame de imagem, tá? O exame de eleição de imagem não é raio-x, tá? É tomografia computadorizada. O raio-x, lógico, se a gente não tiver outra opção, com certeza ele ajuda, mas ele pode dar muitos falsos negativos. Tá? A intenção é ver a bula timpânica, ver se tem conteúdo lá dentro, que a gente vai conseguir ver na imagem, tá? Ver a espessura do osso da bula timpânica, tá? Baseado na simetria das estruturas, posicionamento é muito importante e precisa de uma anestesia geral, tá? Por conta do posicionamento. Agora a gente vai para as manifestações clínicas da otite externa. Nem sempre o responsável percebe o sinal clínico, tá? Então, examinar todos os pacientes. Se ele veio com queixa de pele, examina o ouvido. Eu tenho uma professora que ela brinca que ela já chega na consulta e fala, bom dia, já coloca o cotonete no ouvido. Porque, geralmente, os animais, eles demoram um pouquinho para demonstrar essa otite, tá? Então, na verdade, que é chamado de otite subclínica. Então, é aquele animal que você nunca viu nenhum problema de ouvido nele, nunca coçou, nunca nada, e quando você vai avaliar ou limpar, que não é o certo, coloca um cotonete lá dentro e ele começa a se coçar, tá? Uma otite subclínica. Manifestações clínicas ainda, eritema, edema, mau odor, prurido, dor, tá? São os sinais mais comuns. Estenose, hiperqueratose, erosão do pavilhão auricular. Então, essa primeira foto aqui, que eu já mostrei ela, eu usei ela bastante, tá? A gente sabe que tem uma estenose, tá? Tem hiperqueratose, a gente tá vendo todo, o epitélio todo grosso, né, sofrido aqui. Erosão do pavilhão auricular, tá? No caso, não tem aqui. Nesse paciente, a gente vê uma hiperqueratose exacerbada, que é a única foto que eu tinha dele, mas é o ouvido mais crônico que eu já vi. Ele está virado, a face interna está para fora, tá? Não sei se vocês conseguem observar. E parece que eu estou segurando com a mão, mas eu não estou. Essa orelha ela não volta ao normal mais, ela fica totalmente aberta por conta da hiperqueratose, tá? De uma otite crônica. Manifestações clínicas ainda, dermatite úmida aguda periauricular, é um sinal muito característico, tá? Muitas das vezes o animal chega no consultório por conta de uma lesão de pele, e quando você vai ver, ela está perto do ouvido, ou está na face. Não é só isso, tem que avaliar o ouvido, a grande maioria das vezes ele está tentando coçar e acabou se machucando, tá? Excesso de cerume, mais uma manifestação clínica. Exudato de qualquer cor, tá? Vamos ver se... Esse vídeo é de um gatinho, tá? Ele começou com sinal clínico de coçar, esfregar, e
Isso daí já foi no dia que eu fui, que precisei fazer a otoscopia com ele sedado, para eu conseguir ver a integridade da membrana timpânica, tá? Para saber o que eu ia usar de tratamento. Porque com uma secreção desse jeito, estava com uma dor bem forte. Antes de fazer a citologia, eu já sabia que eu ia precisar lavar esse conduto, tá? Para conseguir observar a membrana timpânica e ver se não existiam bactérias que poderiam causar dano para a membrana, tá? Erosão do pavilhão auricular. Esse caso aqui foi de uma farmacodermia, a primeira e única até hoje farmacodermia que eu peguei. Era uma otite super simples, ceruminosa por malacésia, e no primeiro dia de tratamento, a gente começou a tratar, deu um alívio, no outro dia, a tutora já mandou foto, desesperada, porque o animalzinho acordou com o ouvido assim. Então, farmacodermia. Sobre o diagnóstico. A gente precisa identificar o problema, é o primeiro passo, né, para a resolução. Usar a semiologia para identificar a causa de base e o problema ontológico existente. Porém, a gente não esquecer a causa de base, tá? O ouvido não é só o ouvido, ele é a extensão da pele. Então, a grande maioria das vezes tem alguma doença por trás disso, tá? Seja alérgica, seja neuropatia, pode ser que exista uma neoplasia no ouvido. Até a gente consegue diferenciar, porque a grande maioria das vezes os mais complexos o otite unilateral, você tem que ser muito criterioso para conseguir avaliar isso, tá? Geralmente, o odontólogo tem recebimento de neoplasia com um programa, tá? Unilateral. Agora, unilateral, geralmente as coisas são causas geral, que não tem neoplasia, quem tem olho, tem corpo estranho, e falando mais do outro, tá? Isso é bem comum. Mas a maioria das vezes, o otite unilateral tem que investigar, tá? Atrás da fundo. Diagnóstico, a gente vai precisar fazer identificação, palpação, inspeção, exames complementares, tá? Todos os exames de área da pele, por isso que eu falei, não é só ouvido, quando você for atender uma queixa de ouvido, avalia como um todo, tá? Otoscopia, citologia, cultura de antibiograma, imagem, raio-x, tomografia, ultrassom, tá? A parte do diagnóstico. Então, isso que eu já falei anteriormente, mas agora para a gente diagnosticar uma sarna de ouvido, por exemplo, a otoscopia sem sedação é o suficiente, tá? A gente vai conseguir avaliar toda a parte superior do conduto, né, o canal vertical. Então, se tiver sarna de ouvido, a gente vai conseguir achar. Se tiver presença de corpo estranho nessa parte, a gente consegue achar. Alterações proliferativas, tipo pólipo e tumores, se eles estiverem bem aumentados, a gente consegue, né? Lembrando que sem sedação, a gente consegue chegar só no canal vertical. O canal horizontal é praticamente impossível, tá? Ali. Um monte de sarna. Acho que eu tenho um vídeo melhor mais aqui pra frente. Aqui. Gente, é muito triste você ver, eu tô com um caso de um Spitz também, que, segundo o veterinário que ele passa, né, tratando o ouvido, tratou quase 45 dias, era um filhote, tá? E o ouvido nunca melhorava, aí com 5 minutos, lógico, eu fiz toda a anamnese, na hora que eu fui avaliar, com menos de 5 minutos eu já tinha o diagnóstico. Então, imagina, o animalzinho estava magro, não comia, estava machucado, tudo por conta da falha na consulta, entendeu? Que é uma coisa simples a otoscopia. Então, para avaliar o ouvido, precisa de otoscopia, tá? Não vamos esquecer disso, pelo amor de Deus. Isso aí, Nath, quem vê cara não vê sarna. Era um Spitz de apartamento, provavelmente ele já veio com sarna
do canil que ele comprou, é bem comum, né? E assim, com tratamento, eu iniciei o tratamento, né? E coisa de 10, 15 dias que eu fiz retorno com ele não tinha mais sarna e ele já tinha ganho, sei lá, acho que 600, sei lá, não lembro, 400 gramas, 300 gramas. Então, até essa parte de desenvolvimento estava sendo prejudicada, porque o animal se coçava muito, estava muito incomodado, se coçava a noite inteira, vivia com colar elisabetano. Então, uma coisa simples, né? Otoscopia sem sedação. Então, a gente consegue avaliar essa questão do excesso de pelo, o acúmulo de cerume, de exudato, alteração de cor, se tem eritemas, tem estenose dos condutos, ulcerações. A otoscopia com sedação, a intenção principalmente é avaliar a integridade da membrana timpânica, tá? Avaliar a presença de neoplasias, se tiver necessidade de fazer uma biópsia, remoção de um corpo estranho. E muitas vezes a gente precisa aproveitar essa situação, né, e lavar o conduto auditivo. Então, fazer a lavagem ontológica mesmo, com solução fisiológica, retirar toda a secreção que tem ali. Às vezes a gente tem que lavar antes de começar a otoscopia. Então, lógico, a gente não vai lavar com ceruminolítico, com nada, a gente vai usar solução fisiológica mesmo, dá uma esquentadinha nela, deixa ela morna e faz a lavagem usando sonda uretral, né, injeta, tira, com paciência, porque demora, né, para a gente limpar bastante esse conduto e conseguir avaliar melhor, tá? Por que com solução fisiológica? Porque se o tímpano estiver lesionado, não vai causar nenhum malefício para o animal, né? Porque não é a solução fisiológica não é ototóxica. O que mais que eu preciso falar para vocês em relação à otoscopia com sedação, tá? Intenção é avaliar a membrana timpânica. Se você já fez a citologia, que tem indicação de ser feita antes, você vai saber que tipo de micro-organismo que tem ali, tá? Então, dependendo do micro-organismo, aí sim tem intenção realmente de lavar, tá? Lógico, se você for sedar o animal para você ver se ele tem um corpo estranho ou avaliar a membrana timpânica, você já vai lavar. Mas em alguns casos, a gente precisa lavar obrigatoriamente, tá? Lógico, não é sempre que a gente consegue anestesiar um animal para lavar, mas o tutor vai ter que estar ciente de que existe a necessidade, que a gente tem que tirar aquela secreção, se tiver pus, né, tem que tirar. Na citologia a gente consegue ver se o tipo de bactéria que tem bactéria que ela é proteolítica, que geralmente são os bastões, que são aqueles perigosos que eu falei, então existe a chance dele ter lesionado o tímpano do animal, tá? Grande quantidade de cocos, por exemplo, eles podem ter esse efeito proteolítico também, então acaba lesionando o tímpano. Então, de um jeito ou do outro, se for só avaliar a membrana timpânica, vai precisar lavar antes. Se tiver uma infecção pré-existente ali, a gente lava também para ajudar no tratamento, tá? Como parte do tratamento. Uma foto de uma membrana timpânica normal e uma membrana timpânica anormal, que ela está lesionada, já está até cicatrizada as bordas aqui, tá? Se a gente buscar na internet, tem 1 milhão, eu não ia vencer de tantas alterações de membranas timpânicas, mas o que importa é que você tem que saber se ela está íntegra ou se ela está lesionada, para você diferenciar o tratamento, tá? O diagnóstico, de acordo com a citologia, tá? A gente já conversou anteriormente, então coloquei algumas fotos aqui. Essas são leveduras, tá? Tipo malacésia. Por que eu falo que é malacésia? Porque está acontecendo brotamento aqui, tá? A gente sabe que a levedura, ela é muito maior do que as bactérias, tá? E na faculdade a gente aprende que a malacésia aparece com pegadas, né? Com sapatinhos. Então a gente está vendo vários sapatinhos aqui. Às vezes eu acho que parece sapatinho, às vezes eu falo pino de boliche, mas o que importa é que a gente está vendo que ela é ovalada, né? E existe o brotamento aqui. Se você encontrar, tipo essa aqui, vocês conseguem ver a seta? Alguém responde para mim?
se você encontra várias estruturas redondinhas, igual essa aqui, não tem um brotamento, não tem essa pontinha, não é um sapatinho, tá? Como se fosse um ovinho, e às vezes até mais arredondado do que isso. Eu não posso falar que é uma malacésia, tá? Mas eu posso falar que é uma levedura. Pode ser cândida, mas fez o sapatinho, teve o brotamento aqui, a gente pode falar que é malacésia, porque é a única que faz brotamento, tá? Então, se você não sabe, você não tem certeza, mas viu a estrutura redondinha, são leveduras, tá bom? Aqui, essa foto não ficou muito boa, mas a gente consegue ver a inflamação, né? Vamos voltar nessa aqui primeiro. Essa alteração, essa estrutura aqui é uma célula descamativa, tá? Então, são debris celulares. Você vê que elas estão bem escuras, né? Essas aqui estão mais clarinhas, mas estão mais azuladas. O normal seria um transparente, tá? Opa, transparente ou rosada, tipo um rosa clarinho, rosa choque, tá? Quanto mais escuro, mais inflamado tá. Então, às vezes a gente consegue ver só, eu acho que tem mais fotos para frente, a gente consegue ver sem levedura, tem só umas células descamativas inflamadas, então a gente já sabe que é um processo inflamatório ali, né? Aqui. São os temidos bastonetes que eu comentei com vocês, né? São bactérias gram-negativas e são pontilhados, tá? Aqui são inúmeros, ó. A gente não consegue contar. Isso aqui, gente, eu posso colocar aqui 90% de chance de ter lesão na membrana timpânica, tá? Encontrou uma situação dessa, tem que lavar e tem que avaliar a membrana timpânica. Células descamativas, e agora você, comparando com essa aqui, ó, elas não são nucleadas, né? Então, são células descamativas. Aqui a gente já considera uma célula descamativa, mas já é mais profunda, talvez da camada basal ali, que ela já tem um núcleo, tá? Então, vê que provavelmente esse animal já tem até uma ulceração ali no ouvidinho, no conduto auditivo, tá? Então, tudo isso a gente consegue observar numa citologia. Então, o diagnóstico ainda. Fotocultura antibiograma só quando tiver necessidade, porque ela é direcionada para terapia sistêmica, tá? Medicação oral. Fotocultura não diferencia microbiota de infecção, que a gente já tinha conversado. A citologia é mais sensível para encontrar bactérias no canal auditivo. E a otocultura sempre com citologia associada. Já conversamos sobre isso. Mandar para o laboratório o tipo de infecção que você encontrou ali para ele direcionar o resto do exame. Diagnóstico: exames de imagem das bulas timpânicas. Ultrassom pode ser usado. Eu vou ser sincero que eu nunca usei, tá? Não tem uma boa utilidade, não. Pode ser feito se não tiver outra opção, é uma tentativa, tá? O bom é que não precisa sedar e dependendo a gente consegue ver se tem líquido na bula timpânica. O raio-x, a intenção é avaliar a bula timpânica, ver a questão das margens, tem mais fotos para frente de uma tomografia, que daí ela fica bem mais visível, eu vou mostrar para vocês, que daí a gente pode extrapolar para o raio-x também, tá? Então, a bula timpânica tem margens ósseas finas e é repleta de ar. O raio-x contrastado das bulas timpânicas, eu só vi em literatura mesmo, tá? Na prática eu nunca usei, não tenho experiência de ter acompanhado nem em estágio, nem em nada. Existe uma diluição do contraste e você vai colocar dentro do conduto auditivo, o animal em decúbito external, vai colocar dentro do conduto auditivo, vai fechar com
a passagem com o algodão, para não acontecer de sair, e vai fazer o exame. Daí, por ser contrastado, vai ver se tem ruptura da membrana timpânica ou não, se tem estenose do canal ou não. Às vezes a gente vai gastar com esse exame, gastar com sedação, gastar com contraste, vai ser mais caro do que a gente fazer uma tomografia, que é muito mais sensível. Então, acabei já falando ali atrás, o raio-x contrastado das bulas timpânicas, decúbito external, lavagem prévia dos condutos auditivos, massagem para distribuição, tampão de algodão, projeção vento dorsal de boca aberta, e depois tem que lavar com a salina e secar bem, depois do exame, tá? Fazer um raio-x para comparar antes do uso do contraste, para comparar quando fizer o contrastado. A tomografia computadorizada é mais sensível do que o raio-x, sem sombra de dúvidas, é muito melhor. Pode detectar alterações de tecido mole antes de aparecer no raio-x. A única questão é que precisa de anestesia geral e a gente aqui em Cuiabá não tem tanta facilidade para isso, né? Aqui a gente consegue ver nessa bula timpânica que já tem secreção aqui, já tem um pouquinho de estenose nesse canal aqui, tá? Tem até o aumento, mas a questão aqui, essa espessura da bula timpânica tá ok, tá? Aqui tem a integridade da membrana timpânica, isso aqui deve ser não é alteração significativa não, tá? Seria mesmo a secreção aqui dentro. Agora vamos conversar sobre o tratamento. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta de tudo isso que eu falei? Que agora a gente vai entrar na parte do tratamento. Não, o Ringer não é ototóxico, tá? Na verdade, a última vez que eu vi alguma coisa falando sobre o Ringer, falava que ele era desconhecido, a ototoxicidade dele, tá? Mas eu conheço muitos veterinários que usam ou o Ringer ou a solução salina. Eu vou mais pela questão de estudos mesmo, então eu não gosto de arriscar não, tá? Então, por mais que existem pessoas com experiência em usar, não tem nada documentado, né? É desconhecido. Então, foca na solução fisiológica mesmo. Mais alguma pergunta? Então, beleza, vamos continuar. Sobre o tratamento, a gente precisa identificar e controlar a causa de base. Já conversamos desde o início sobre isso, tá? Não podemos esquecer que a grande maioria das vezes a otite ela é um sinal clínico, então a gente tem que controlar a causa base. A gente vai tratar a otite, ela vai melhorar, se a gente não descobrir a causa base, vai voltar tudo de novo, tá? Citologia sempre antes de medicar, para ter o diagnóstico correto, tá? Citologia antes de parar de medicar, para ter o tratamento adequado, e sempre considerar a ototoxicidade. Sobre a ototoxicidade, o tratamento é igual na otite externa e na otite média? Tá. O que acontece? A gente sabe que a membrana timpânica ela está dividindo a otite externa, né, a orelha externa da orelha média, né? A orelha média passou do tímpano, então tem toda aquela estrutura muito mais sensível, perto da questão da parte neurológica ali, então não é qualquer produto que a gente pode estar colocando no ouvido do animal, né? Esses produtos de prateleira que a gente vende em pet shop, em agropecuária, são todos exclusivamente para otite externa,
tá? Então, se você colocar um desse produto no ouvido do animal e tiver com o tímpano rompido, a gente pode ter sérios problemas com isso. O animal pode ter convulsão, pode ter meningite, tá? E é muito mais comum do que a gente imagina, tá bom? Então, essa é a diferença do tratamento. Tá, outra coisa que ninguém perguntou, mas geralmente é uma dúvida bem importante. Por que que no tratamento da otite externa a gente não tem necessidade de usar o antibiótico e por que que na otite média a gente usa o antibiótico, tá? É tudo por conta do epitélio. A gente sabe que a otite externa, ali o canal auditivo é um epitélio estratificado descamativo, tá? E na otite média, depois da bolha timpânica ali, é o epitélio ciliado, então tem mais vascularização, é mais sensível. Então o antibiótico por via sistêmica vai chegar muito melhor ali, melhor quantidade, melhor concentração do que na orelha externa, tá? Então essa é a diferença, o porquê que não precisa não tem necessidade do antibiótico sistêmico na otite externa. Então, ototoxicidade desconhecida. Glicerina, ácido lático, ácido málico, ácido benzoico, ácido salicílico, silicato, acetato de alumínio, desconhecidos, tá? Então, usar somente com o tímpano intacto. Grande parte dessas medicações, desses princípios ativos aqui, eles estão presentes nesses produtos otológicos que a gente vende diariamente, tá? Então, volto a dizer, não é qualquer produto que a gente pinga no ouvido do animal, tá? Em alguns casos, a gente tem que realmente ver a integridade da barreira da membrana timpânica. Ototoxicidade relatada. Usar relatada com clorexidine, com veículo alcoólico, com iodo e polimixinas, tá? Você só vai usar se o tímpano estiver intacto, se você tiver certeza que o tímpano está intacto. Mais para frente a gente vai ver que tem uma concentração da clorexidine que ela é aceitável, é aceitada em tímpano lesionado, tá? Mais ototoxicidade relatada, aminoglicosídeos, então, neomicina, gentamicina, tobramicina, detergentes, propileno glicol. A grande maioria desses produtos otológicos possuem aminoglicosídeos na composição, tá? Então, vou repetir, vai ficar até chato já, mas não é qualquer produto que a gente vai pingar dentro do ouvido sem saber se a barreira, se a membrana timpânica tá íntegra, tá bom? Miconazol 2% é outro tóxico. Monosulfiram, sulfato de amicacina, ticarcilina, ácido fusídico, colistina, framicetina, todos são ototoxicidades relatadas, tá? Gentamicina, neomicina, já falei, polimixina B, tobramicina, tiabendazol, tá? Tem um efeito de antiparasitário, né, para matar sarna, e é extremamente ototóxico. Cetoconazol também. Gente, são só princípios ativos de produtos de tratamento, tá? Para otite externa. Agora, os produtos que não possuem ototoxicidade, tá? Comprovado. Seguros quando o tímpano lesionado. Água, solução salina estéril, clorexidine até 0,2%, tá? O mertiolate diluído, que é a clorexidine, 1:20 dá 0,2%, tá? Tampão de ácido bórico, que só é encontrado em farmácia de manipulação. O Tris-EDTA, em farmácia de manipulação também, eles possuem ototoxicidade ausente, tá? Cefalosporinas, em geral, penicilina, ofloxacina, marvofloxacina, ciprofloxacina e ofloxacinas quinononas são seguros, tá? Em certa concentração, mas para frente a gente vai conversar sobre as concentrações. Lembrando, se for usar antibiótico utilizando lesão de tímpano rompido, quinolosas, tá? São os que realmente são seguros, que tem mais laboratórios, mais seguros, mais que indicar outros aí, indicando outros para vocês, o que mais tem estudo de comprovação são as quinolosas, tá? Então a gente foca sempre nas quinolosas.
tímpano. O que eu costumo mais usar é dexametasona. Concentração 0% ou a 0% mais para frente. Toxicidade ausente ainda, miconazol, clotrimazol, 100% de nistatina. Miconazol para mim é mais seguro, tá? O que eu vejo que ele tem uma estabilidade melhor no manipulado, porque você vai ter que mandar manipular, né? E tem mais estudos também, tá? Sobre a eficácia e sobre a segurança. Então, foca no miconazol. Agora, sobre a lavagem ótica. Quando a gente fala em lavagem ótica, não é só a lavagem anestesiada, o animal anestesiado, sedado, tá? É a lavagem, a limpeza, que a gente faz limpeza do ouvido, que faz em casa, que faz no consultório. Então, a lavagem ótica ela vai servir para a coleta de material para exame, que é feita antes da lavagem ótica, tá? Pensando em otite média, isso aqui, tá, gente? Que você vai ter que pegar a secreção lá, depois lá do tímpano, né? Lá na bula timpânica. Então, você faz a lavagem ótica e com... Deixa eu pensar melhor como que eu vou falar para vocês. Tá. Esse aparelho aqui, vamos por partes. A gente chama ele de fibrootoscópio. É um aparelho muito caro, não são todas as regiões do Brasil que possuem. Eu conheço 2 veterinárias, tá, aqui no Brasil que fazem, mas fazem assim com competência. Uma delas é a Cristiane Bazaga. Ela trabalha só com otologia. E esse aparelho, ele além de ser um otoscópio, né, uma câmera, é um endoscópio pro ouvido, tá? E ele existe alguns compartimentos que você coloca a câmera dentro do conduto auditivo, ele vai chegar no tímpano, e por dentro dessa cânula que ele coloca lá dentro do ouvido, você consegue colocar um suave e tirar a secreção, para você fazer uma otocultura, tá? Isso pensando em otite média, tá? A lavagem ótica sempre antes do procedimento para visualização do tímpano, por exemplo, tanto para otoscopia, tanto para fibrootoscopia, que é essa foto que eu estou mostrando para vocês. A lavagem sempre prévia e não conjunta à medicação otológica, tá? Isso pensando principalmente naquela lavagem ou que a gente faz dentro do consultório, com o animal acordado para mostrar para o tutor, ou que o tutor vai fazer em casa, tá? Então, lavagem prévia, não conjunta à medicação. O que você sempre tem que mostrar? Eu sempre faço, pego e mostro para o tutor, porque geralmente eles vão pingando gotinhas dentro do ouvido. Então, você imagina o conduto auditivo do cão e do gato, que ele é em L, né? O canal vertical e o canal horizontal. A grande maioria é cheio de pelo. Se você pingar gotas ali, nunca vai chegar onde precisa chegar, tá? Falha no tratamento e falha na limpeza. Então, você vai limpar primeiro, antes de tratar, vai pedir para o tutor preencher o conduto auditivo, ele vai preencher o conduto, massagear a face lateral. Então, massagear não é 3 massagenzinhas, não, é 30, 60 segundos, lógico, se o animal colaborar. Porque com a massagem ele vai liberar toda aquela secreção que está ali dentro, que está mais ressecada. E você massageando, vai soltando, né, o ceramidolítico ali, o produto que foi receitado para limpeza, ele vai soltando tudo aquilo. E o que o animal vai fazer logo em seguida? Vai sacudir a cabeça. Quando ele sacudir a cabeça, vai sair toda a sujidade ou uma parte dela. O que você faz? Limpa a face externa. Não precisa colocar nada lá dentro do ouvido, tá? Porque ele vai se limpando. A solução de lavagem, de acordo com o tipo de resíduo. Então, a gente vai conversar mais para frente, mas existem vários tipos de produtos de limpeza, ceraminolíticos, com pH ácido, com pH fisiológico, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Pode ser que feita em casa também, sem anestesia, sem equipamentos, em casos mais leves. No casos mais crônicos, a gente cede o animal e lava. Indicada para amolecer e remover debris celulares, cerume e exudato. Se a integridade do tímpano é desconhecida, usar soluções não detergentes, não irritantes e nem ototóxicas, tá? No caso, solução fisiológica ou clorexidina 2%. Se o tímpano visível, íntegro e com cerume, usar ceraminolíticos, né? O nome já diz, para tirar o cerume.
Se o tímpano visível íntegro compôs o exudato, usar a solução aquosa, tá? Porque o tímpano, por mais que ele esteja íntegro, mas ele está composto, está com esse exudato, ali está muito inflamado. E se você usar o cerominolítico, a maioria das vezes eles têm um pH mais ácido, então pode piorar, tá, a situação. Isso eu já falei, a lavagem ótica pode ser sem anestesia, sem equipamentos, em casos mais leves. Agora a gente vai para a classificação das otites. As otites. Primeiro eu vou falar da otite ceruminosa, tá? Presença exacerbada de cerume, inflamação, eritema e edema, que são os sinais clínicos, tá? Ocorre basicamente por duas etiologias. Então, geralmente a otite ceruminosa ela é causada ou pelo excesso de produção de cerume ou por otocaríase, tá? Otocaríase e sarna de ouvido, tá bom? Então, quando a gente pensa em otite ceruminosa por excesso de produção de cerume, às vezes tem as predisposições genéticas, né? Labrador, Cocker, Golden, Shar-Pei, Persa nos gatos, tá? Processos seborreicos por dermatopatias crônicas, por exemplo, em raças predispostas, tipo as alergias, os atópicos, tá? O prurido, eritema, edema, proliferação de leveduras, as leveduras, a malacésia, ela é lipolítica. Então, o que ela precisa? Ela precisa de gordura, né, para proliferar. Então, é um dos causadores, tá bom? A otite ceruminosa por excesso de produção de cerume, ela pode ser fúngica, né, como eu já tinha falado, pela malacésia, e o tratamento em relação ao uso de ceruminolíticos ácidos, porque daí vai acidificar o pH do conduto aditivo, consequentemente vai matar a malacésia, tá? Ou com antifúngicos, clotrimazol, miconazol 1%, estatina, posaconazol, esses produtos de prateleira mesmo, tá? A única coisa que a gente tem que começar a pensar é que quando a gente quer tratar uma otite fúngica, né, por excesso de produção de cerume, a gente não vai pensar só no antifúngico. O produto ele não vem só um antifúngico, ele vem um antifúngico, né, porque ele já é um combo, a gente não consegue comprar separado. Então ele já vem com antifúngico, já vem com corticoide, já vem com antibiótico e algumas das vezes já vem com anestésico, né? Então a gente vai tratar a otite ceruminosa por excesso de produção de cerume fúngica, a gente vai precisar do antifúngico, mas e aí o resto que está lá? Então a gente vai ter que começar a colocar numa balança, né? O tipo de antibiótico que está lá, será que é de primeira escolha? Será que é uma molécula mais nova? Não é melhor deixar para uma otite mais complicada, né? Então isso não sou eu que vou passar para vocês, isso é estudo, né, de você pegar o produto, conhecer o produto, ver o princípio ativo, comparar com outros. Se for para falar de cabeça, assim, lógico, eu acabo atendendo mais, então eu tenho alguns, mas muitas das vezes eu tenho que ir lá na prateleira e pegar vários para olhar, para ir comparando, né. Tem a concentração de anti-inflamatório, de corticoide, o tipo de antibiótico, né, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, a gente vai precisar do ceruminolítico, vai precisar do antifúngico e do anti-inflamatório também, né? Porque está cheio de malacésia ali e vai causar inflamação. Além de que o anti-inflamatório ele vai inibir a produção de glândulas, de diminuição do prurido, da dor, né, da otalgia, edema, eritema, proliferação epitelial, fibrose e estenose, que é o principal, tá? Que nessas otites mais crônicas é o futuro delas, né? Fibrosar e estenosar, tá? Então, são algumas opções aqui dos corticoides, são todos de produtos para otite externa, esses que a gente vende em pet shop. Então, eu coloquei aqui de 7 a 15 dias, acompanhar com citologia. Geralmente, o que eu faço? A maioria das otites eu trato por 15 dias e reavalio. Então, eu sempre deixo claro para o tutor, eu não sei por quanto tempo a gente vai tratar, depende da citologia. Então, com 15 dias a gente repete a citologia e vê se tem necessidade de continuar o tratamento.
Agora, a otite ceruminosa por otocaríase, geralmente é otodectes, né, o ácaro da orelha, parasitas de superfície do epitélio, que cobre o conduto auditivo, é a otite externa mais comum nos felinos, tá, bem comum em filhotes também, tanto de felinos ou de cão, é transmissível, então sempre checar o histórico. Os sinais clínicos são variáveis, então tem alguns animais, tá, até aqui embaixo, que tem a imunidade adquirida, tá? Então os gatos mais velhos, às vezes estão parasitados, mas eles não demonstram mais sinal clínico, porque eles já têm resistência a isso. E a susceptibilidade é dos gatos mais jovens, né? Sempre lembrar de tratar todos os contactantes ao mesmo tempo, porque senão vai ter falha no tratamento, tá? Alguma dúvida? Bom, qualquer coisa me chama, então. Para o tratamento, tá? A gente vai precisar remover o cerume, ceruminolíticos, usar acaricidas, que existem várias opções, tá? Então, depende muito de cada caso. Se vai associar tópico, se vai associar o otológico, se vai usar o sistêmico, tá? A gente tem várias opções. Então, ceruminolítico sempre, porque a gente vai ter que remover o cerume, tá? E o acaricida, eu vou começar a falar sobre os tópicos, tá? Que são os purons. Então, tem a selamectina, uso mensal, fipronil, uso mensal, moxidectina, uso mensal e as coleiras, tá? Eu gosto muito da selamectina. Para mim é o melhor, eu vejo um efeito bem rápido, tá? Coisa de 2, 3 dias já tá bom, tipo 5 dias, tá? Vou colocar. Ele tem o efeito, ele começa a ter um efeito de 2, 3 dias mais ou menos, tá? Com 5 dias já não tem praticamente nada. Tá? A indicação dele é mensal. Eu faço a cada 15 dias, tá? Até não ter mais sinal clínico. A selamectina, uma administração a cada 15 dias, de 2 a 4 administrações, sempre avaliar, tá? Com a otoscopia. E porque na verdade tem indicação de bula, né? Para tantos quilos, tal concentração, tá? O certo seria você calcular de 6 a 12 miligramas por quilo e ver qual que é a representação para o animal, tá? Não ir só pela indicação do fabricante. Ele tem um pico plasmático de 3 dias após ser aplicado, que eu já tinha comentado, e existem os otológicos também, tá? Tialmendazol, diazinon, o fipronil a 0,25%, que vai ter que ser manipulado 2 vezes por dia no conduto auditivo, de 7 a 15 dias. Lembrando que a gente tem que reavaliar para suspender, tá? O fipronil 1%, solução spray, 2 gotas no conduto a cada 15 dias, 84% de eficácia. Lembrando que esse fipronil a 1% é extra-bula. Eu coloquei aqui só porque é bastante indicado, tá? Já vi muitas palestras indicando, mas é extra-bula. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado, tá? Por que eu vou usar um fipronil se eu tenho o diazinon, se eu tenho o tiobendazol, né? Se eu tenho a selamectina, mas é só por curiosidade mesmo. Acaricida sistêmico, ivermectina, soralaner, afloxalaner, duralaner, são esses produtos mais novos, né? O Simparic, Bravecto, NexGard. A ivermectina eu não tenho experiência nenhuma com ela, tá? Depois que eu comecei a trabalhar, já era usado muito pouco, tá? Então, eu sei dos efeitos colaterais, né? A gente tem que levar em consideração tudo isso. Então, para que fazer ivermectina a cada 7 dias, por 2 a 4 semanas, se às vezes um comprimido desses aqui a gente já consegue melhorar o animalzinho. Lógico, né? Cada proprietário, cada tutor, questão do financeiro conta muito, né? Mas eu acho que vale a pena dar uma opinião
e dá um jeitinho, tá? Não precisa ser o Bravecto, não precisa ser o NexGard, pode ser, na verdade, o Simpari, que é o único que em bula, ele tem a recomendação, tá? Mas existem muitos trabalhos em relação ao NexGard e ao Bravecto comprovado já, tá? E parece que na bula dos Estados Unidos, se não me engano, já tem indicação. Igual eu tinha falado, estrabula fipronil no conduto auditivo, moxidectina, uma aplicação a cada 7 dias, também é estrabula. Agora a gente vai falar sobre a otite eczematosa. A otite eczematosa é uma otite inflamatória, tá? Geralmente, animais alérgicos ou mau manejo, tá? De medicações irritantes, limpeza de conduto auditivo sem necessidade, tá? E o que a gente precisa fazer? Controlar a causa base, tá? Descobrir o porquê que está acontecendo isso. O tratamento com anti-inflamatórios esteroidais, tá? Tanto sistêmicos quanto tópico. Em casos leves, só o tópico é suficiente, lembrando que ele já vem o combo, né? O antifúngico, o antibiótico e o corticoide tópico, tá? Eu sempre associo com o corticoide oral, que eu acho que tem uma resposta mais rápida. Essa otite, ela incomoda, ela arde, tá? Então, eu uso de meio a 1 miligrama por quilo, uma vez ao dia, de 3 a 7 dias, junto com o tratamento tópico. Para gato, 1 a 2 miligramas por quilo, por via oral, uma vez ao dia, de 3 a 7 dias, tá? Eu sempre associo, mas isso é uma coisa minha. Agora, em relação à potência das medicações, que é o que a gente já tinha conversado anteriormente, principalmente em relação ao corticoide, tá? Eu vou colocar a colinha aqui para vocês e no dia a dia que vocês vão vendo o que você vai precisar, né? Qual é a potência. Então, a gente tem alguns produtos com a potência mais baixa do corticoide tópico, tá? Que é o acetato de hidrocortisona, dexametasona e o aceponato de hidrocortisona. Potência média, tá? Valerato de betametasona, de propionato de betametasona, acetato de betametasona e fluorato de bumetasona, que é o Posatex. Então, tem uma potência média. E a potência alta é acetonido de triancinolona e propionato de clobetasol. Não tive experiência de usar, tá? E eu acredito que esses produtos otológicos, eles não estejam mais em fabricação, porque eu já pesquisei bastante para achar, não encontrei, mas em literatura eles comentam bastante. Tratamento da otite, né? Eczematose, a gente já falou dos corticoides, tá? E os ceramidolíticos, que a gente vai precisar tirar todos aqueles debris celulares dali, né? E é indicado um ceramidolítico com pH fisiológico, porque se a gente colocar um ácido ali, ele vai inflamar muito mais, né? Então, um exemplo que eu gosto muito, que é o Fisio Antiodor, da Verbach, tá? É bem interessante a gente começar a pesquisar o que a gente está prescrevendo, para saber, né? Existem vários produtos com pH fisiológico, vários com pH ácido, então para a gente diferenciar o que a gente está usando, porque às vezes da gente melhorar, a gente vai estar piorando, tá? Em animais alérgicos, a gente vai precisar fazer de 1 a 2 vezes na semana, conforme julgar necessário, porque a alergia não tem cura, então ele vai ser um animal que vai estar sempre inflamado, né? Isso aqui é só um esqueminha que eu fiz para vocês em relação à otite ceruminosa ou eczematosa, tá? Então, você vai fazer primeiro o parasitológico. Parasitológico ou lâmina ou a otoscopia. Se você encontrar uma sarna,
você trata a sarna. Se você não encontrar sarna, você vai ter que avaliar a quantidade de malacésia, tá? De levedura. Então, se tiver pouca inflamação com malacésia, você trata como uma otite ceruminosa, tá? Por excesso de produção. Agora, se for uma otite eczematosa, o animal é alérgico, então você trata a levedura e avalia. Se você tratar a levedura e ele continuar com eczema, continuar com coceira, o animal é alérgico. Tá? Isso aqui é um esqueminha bem legal. Então, se você descartou a sarna, você descartou a malacésia, tratou a malacésia e persistiu o eczema e prurido, tem alergia. Tá? A otite eczematosa sem cera é alergia. Então, quero procurar uma foto de uma otite eczematosa, que eu mostrei aqui só do canal do conduto auditivo, né? E atacou aqui, gente. Aqui a gente considera uma otite eczematosa. Aqui também, só que daí ela tá com infecção por malacésia, tá? Então, o que é a otite eczematosa? Você vai fazer a citologia e você vai ver várias células escamativas dessas inflamadas, tá? Às vezes vai ter infecção secundária junto ou não, tá? Agora, a otite bacteriana. Que a gente já tinha conversado, a gente vai ter que diferenciar se a microbiota é residente ou é transitória, tá? Residente, cocos, esse exemplo aqui, tá? Cocos são várias bolinhas, uma do ladinho da outra, tá? E os bastões são essas aqui que eu mostrei para vocês, que tem formato de bastão mesmo, tá? O bastão, ele é proteolítico, então ele tem grande chance de lesionar o tímpano, tá? Agora, em grande quantidade, o cóccix também pode se tornar proteolítico, tá? Então, tem algumas, eles são liberados algumas enzimas proteolíticas, então existe grande chance de lesionar o tímpano. Então, se você pegar uma citologia dessa, a primeira coisa que você tem que fazer é ver a integridade da membrana timpânica, tá? Se por acaso não tiver a possibilidade de anestesiar o animal para você olhar o tímpano, para avaliar o tímpano, trata como se tivesse a lesão do tímpano, para a gente não correr o risco, tá? Tratamentos antibacterianos. Não tem indicação para otite externa, tá? Não há suficiente penetração do tecido auricular, que causa benefício, coisa que a gente já tinha conversado. Em relação à multiresistência bacteriana. Como eliminar as bactérias resistentes, tá? Geralmente a gente troca o princípio ativo ou aumenta a concentração do princípio ativo. O que eu já tinha comentado com vocês. A terapia tópica, ela precisa de uma alta concentração na pele. Então, ela tem de 100 a 1000 vezes maior a concentração do que a concentração sérica. Então, pensando na cultura, no antibiograma, aqueles disquinhos lá, a concentração é sérica, tá? Então, teoricamente, se você pegar um animal, uma cultura resistente vamos supor, a gentamicina, o animal não tem lesão no tímpano, você pode usar a gentamicina. Você vai precisar o quê? Aumentar a concentração. Como que você aumenta a concentração? Ou você, ao invés de fazer 2 vezes ao dia, faz 3 vezes ao dia. Ou, ao invés de você tratar 15 dias, trata 20, 25 dias e vai avaliando, tá? Não tem necessidade de trocar o antibiótico para otite externa. Para multiresistência, tá? Geralmente isso aqui acaba sendo mais para otite média. Só que eu coloquei aqui porque vai ter algumas das situações que a gente não vai conseguir avaliar o antibiótico do animal, né? Não é todo mundo que a gente deixa anestesiar.
direciona o tratamento como se ele já tivesse a membrana antibacteriana selecionada, tá bom? Então, o ZDTA, ele ajuda muito nisso, porque ele vai criando a parede celular da bactéria, tá? Ele facilita a entrada da droga na bactéria, principalmente antibiótico, e ele bloqueia a bomba de refluxo. Então, vai conseguir com que tenha o maior acúmulo do antibiótico dentro da bactéria, tá? Fazendo a bactéria se tornar sensível. Então, o 3-DTA, ele chegou há pouco tempo aqui na fórmula animal, aqui em Cuiabá. E eu uso muito ele como veículo do produto odontológico. Então, eu uso o 3-DTA como veículo, tá? Ou solução salina. Lembrando que a gente tem que direcionar para produtos não ototóxicos, tá? Somente de manipulação. Pode ser usado para lavagem ótica. Não é ototóxico. O pH alcalino favorece a atuação dos antibióticos tópicos, tá? Para o tratamento, citologia sempre, otocultura e antibiograma, já falamos inúmeras vezes, só se você for tratar sistêmico, tá? Quando fazer na otite externa? Eu nunca precisei, tá? Mas aqueles casos que realmente não funciona o tratamento, que você tem certeza que o tutor está fazendo certo, está acompanhando com citologia, aí eu não considero errado, tá? Você fazer, para você tentar melhorar essa questão. De cara, eu acho errado. Eu acho você acabar jogando o dinheiro do tutor fora, tá? Porque não tem a necessidade. Eu não tive trabalho até hoje para conseguir tratar otite externa, tá? Nunca precisei de antibiograma. Então, a gente tem que pensar bastante nisso, tá? Antes de sair fazendo. O exame de eleição é a citologia. Então, se for investir no exame, invista para o tratamento. Primeira linha de antibiótico. Aminoglicosídeos, gentamicina, neomicina, anfenicol, polimicina B, ácido fusídico. Lembrando que encontrou cocos na orelha, ok. Se encontrou bacilos, tá complicado, tá complicando. Grande chance de ter lesão no tímpano, tá? Sempre usar corticoide concomitante com o antibiótico, porque a gente sabe que a otite crônica por bactéria, por malacésia ou só inflamação, ela vai causar estenose, né? Aqui é a receitinha que eu falei para vocês. Se tem suspeita de lesão do tímpano e você não conseguiu avaliar, trata como se o tímpano tivesse rompido. Clorexidine 0,2% para lavagem ótica, tá? Então, para limpeza, geralmente eu peço para fazer a limpeza de 5 a 7 dias, 2 vezes ao dia. Depois que parou de limpar, começa o tratamento, tá? Enrofloxacina ou ciprofloxacina 0,3%, lembrando que são os mais seguros. Dexametasona 0,1%, tá? Acetilcisteína 2%, ele ajuda também na questão da multiresistência, tá? E veículo 3-DTA. Sempre o tratamento 2 vezes ao dia. E quando que vai parar? Quando a citologia negativar ou melhorar, tá? A maioria dos casos de otite, geralmente 85%, de otite externa aguda, elas podem ser resolvidas apenas com o tratamento tópico, tá? Serominolíticos, mais combinação de medicação, que é aquele combo, né, que já vem com antibiótico, anti-inflamatório e corticoide, de 2 a 4 semanas até reavaliar. Então, um protocolo meu, no mínimo 15 dias e reavaliar, tá? O que eu peço? Na minha receita, porque assim, se você for pegar a bula da medicação, ele fala tantas gotas por quilo, né? É aí que a gente falha, porque imagina um conduto cheio de pelo, o animal já não deixa você manusear direito, ter que pingar direito, não dá certo, gente. Então, o que eu peço? Preencha o conduto auditivo, então coloca o caninho do produto lá na orelha, lá no fundo da orelha, e aperta uma boa quantidade, ou em ml.
tá? Essa quantidade em ml aqui são estudos que comprovam, tá? Que cão pequeno ou gato, menos de 10 quilos, de 0,3 a 0,4%, 0,4 ml, tá? Por conduto. O cão médio de 10 a 30, meio ml a 0,8 ml. E o cão grande, acima de 30 quilos, de 0,9 ml a 1,2 ml, tá? Isso aqui é comprovado que é mais ou menos a quantidade e volume que cabe no conduto aditivo, tá? Então, para a gente passar para a próxima parte do tratamento. Ceruminosa, eczematosa e bacteriana são agudas, tá? A gente vai passar agora para a parte da otite estenosante e otite hiperplásica, tá? Que já é a parte crônica da otite externa, tá? Então, sempre quando tiver esse tipo de alteração de ouvido, sempre investigar a otite média, sempre investigar o tímpano. A otite hiperplásica, ela ocorre edema e estenose da luz do conduto auditivo, tá? Tem edema, tem dor, é a fase crônica das outras otites, como eu tinha falado, dificulta o exame otoscópico, tá? Eu não consigo introduzir o otoscópio aí, além de dor, né? Não tem a luz do canal para conseguir entrar o otoscópio, tá? É bem comum acontecer a calcificação, tá? Por conta da inflamação. A maioria dos casos de otite hiperplásicas, elas têm a indicação cirúrgica, tá? Mas uma coisa que eu peço, a gente sempre tenta antes de partir para o mais drástico, tá? Às vezes um corticoide com uma dose um pouco mais elevada, eu vou falar sobre o tratamento aqui para frente. Associar com outras medicações, a gente consegue salvar o animalzinho de passar por um procedimento, tá? Então, a terapia consiste em doses altas de corticoide, podendo ser associada com ciclosporina, tá? Agora, foi lançada a ciclosporina veterinária, tem nenhum mês, aqui no Brasil. Ela já existia há muito tempo fora do Brasil, aqui no Brasil não existia. Chama Ciclavance, tá? É da Verbac, a gente vai começar a usar agora. Eu não tenho muita experiência com ciclosporina, às vezes que eu precisei usar, eu não tive uma boa experiência, porque a gente usa medicação humana, os animais têm bastante efeito colateral de vômito e diarreia, então a gente parte para outros princípios ativos, tá? No caso agora, com a ciclosporina veterinária, eu acho que vai ajudar muita coisa. Então, geralmente, eu uso só o corticoide, e agora que eu vou iniciar a usar a ciclosporina e ver um pouquinho melhor como que é a resposta, né, com o uso da ciclosporina. Mas isso é uma coisa minha, tá? Em literatura, com outros veterinários da parte de dermato, com bastante experiência, sempre associam e dá certo, tá? Então, prednisolona, 2 mg por quilo CID, uma vez ao dia. Tem a opção de fazer o metilprednisolona intralesional, que é essa foto aqui, tá? Precisa sedar, porque dói bastante. Tem que fazer entre o epitélio e a cartilagem. Geralmente a gente faz alguns pontos, tá? 4 a 5 pontos, calcula certinho e distribui na lesão, tá? A ciclosporina, 5 mg por quilo uma vez ao dia, e sempre tomar cuidado para não associar os dois corticoides, tá? Ou o injetável ou o sistêmico, via oral. Tentar sempre, tá? Eu acho que a gente tem que... Lógico, o tutor ele já está cansado, provavelmente já tentou muita coisa, já está sem paciência, às vezes já está sem dinheiro, mas eu acho que numa conversa a gente consegue mudar toda essa situação, tá? Então, às vezes a gente vai submeter o animal a uma cirurgia, não é uma cirurgia tão simples, o pessoal que acaba... eu sei que tem gente aqui que opera, que já tem experiência em cirurgia, então tem nervo que passa ali, tem músculo que passa ali, pode ter paralisia, então não é uma cirurgia tão simples para se fazer. Então, por que não tentar antes? Às vezes só com corticoide a gente consegue melhorar bastante esse conduto, tá? Pensando na otite hiperplásica. Então, nossa intenção é abrir o conduto para poder avaliar e poder tratar, para poder colocar um produto de tratamento ali dentro, para poder fazer a otoscopia com qualidade, para conseguir lavar, para conseguir avaliar o tímpano, tá? Essa é a intenção de usar o corticoide para abrir esse conduto, tá? A otite estenosante,
ela tem o conduto auditivo completo, estenosado, tá? Também tem a oclusão, também a gente não consegue colocar fazer a otoscopia, tá? A gente cai na mesma questão da otite hiperplásica, tá? Os medicamentos podem oferecer algum resultado positivo, mas frequentemente os animais precisam operar, tá? Mas tentar sempre. A terapia consiste em doses altas de corticoide, como na hiperplásica, tudo que a gente tinha conversado lá. A gente vai usar a mesma coisa nos dois casos. Já está quase acabando, gente. Finalizando, tá? O diagnóstico e o manejo dos fatores subjacentes para a otite são cruciais. Então, a citologia deve ser realizada em todos os casos para determinar o tipo de infecção e a natureza do provável micro-organismo. A cultura bacteriana e a susceptibilidade antimicrobiana, que é o antibiograma, são menos úteis. Os testes são baseados em tratamentos sistêmicos e os veterinários precisam saber como interpretar o resultado ao usar o tratamento tópico. Então, voltando, não tem necessidade de fazer a cultura, tá? E o antibiograma, fazer citologia sim. A terapia tópica é geralmente mais eficaz, há uma gama muito ampla de opções de antibióticos anti-inflamatórios disponíveis. A remissão de longo prazo da otite recorrente depende do gerenciamento da inflamação dos canais auditivos para prevenir surtos. Ou seja, nessas otites crônicas recorrentes, às vezes a gente tem que fazer uma manutenção, porque a gente vai tratar, passa um tempo, acontece de novo, tá? Principalmente se for um animal alérgico, se for um animal atópico. Então, às vezes, a gente precisa até fazer pulsoterapia, tá? Eu sei que tem essa questão do antibiótico e fazer pulsoterapia, mas a gente pode manipular só um corticoide de dose baixa para manter a inflamação desse conduto no limiar bom, tá? Para evitar essas recidivas. Escolher os produtos apropriados e demonstrar como aplicá-los também é importante para assegurar um bom resultado a longo prazo. Então, sempre mostrar, tá? Às vezes parece simples para a gente, mas para quem é leigo, pode ser um bicho de sete cabeças. Eu já tive clientes que eu sempre peço, falo, como que você faz para você aplicar o produto no ouvidinho dele? Daí eu falo, explica para mim, como se eu tivesse que fazer. E várias vezes, eu deito ele no colo, ele não gosta de deitar, mas a gente segura ele e está aplicando o produto com o animal deitado no colo, sendo que o conduto auditivo é em L, lembra do canal vertical e o canal horizontal? Então, se você deitou o animal para você pingar, você está colocando no canal vertical e ele está caindo tudo, sabe? Não está indo para o canal horizontal. Então, às vezes, são pequenas coisas que a gente consegue ganhar no sucesso do tratamento, tá? Então, conseguir que os tutores entendam se isso que isso é fundamental, tá? Eu acho, assim, que depois que eu comecei a ter uma rotina um pouco maior, eu faço questão de realmente demorar na minha consulta, porque eu quero que o tutor saia de lá entendendo tudo. Então, uma consulta dermatológica não é coisa de 40 minutos, tá? A grande maioria das vezes é 1 hora e meia, porque você tem que mostrar, você tem que conversar, você tem que buscar na memória do tutor, fazer ele lembrar o que ele já fez. Ele tem que te mostrar como que você faz, você tem que mostrar para ele como que ele faz. A gente sabe que a dermatologia não é rápida, a resposta não é rápida, os tratamentos são prolongados, então a gente não pode perder tempo, tá? Com um tratamento ineficaz, não terapêutico, mas às vezes o tutor ele não está conseguindo fazer. E outra coisa que a gente tem que pensar basicamente, ter empatia, principalmente com o animal, tá? Porque se ele está sentindo dor no ouvido, ele está coçando, ele está acordando para se coçar, a gente precisa ajudar ele logo, tá? Eu sei que anteriormente eu falei sobre a gente pesquisar qual produto, potência de antibiótico, qual antibiótico de primeira escolha ou não, potência de anti-inflamatório. Às vezes a gente tem que largar de tudo isso, tá? Porque a gente vai atender tutores que às vezes não tem tempo, às vezes deixa na mão de um funcionário, tá? Às vezes a gente vai ter que facilitar.
por mais que seja um anti-inflamatório um pouco mais forte, ou tenha um antibiótico de última geração, e ele é aplicado uma vez ao dia só, por que a gente não vai usar? Pensando na qualidade de vida do animalzinho. O que adianta eu falar, não, você tem que fazer 3 vezes ao dia, o tutor não consegue. Então ele vai fazer uma vez ao dia, não vai ter melhora, ele vai buscar outro veterinário, ele vai falar que você não é bom. Por quê? Porque você não soube olhar cada caso. Cada casa é um caso, cada casa é uma casa, cada cão é um cão. Então a gente tem que olhar mais a fundo, não é só passar a receita e toma, se vira, entendeu? Porque a nossa parte a gente está fazendo certo, e se o tutor não consegue fazer a parte dele certo, ele também não tem culpa, tá? Porque os profissionais somos nós. Então, a gente tem que fazer com que o tutor saia dessa consulta entendendo sobre a doença, para ele conseguir fazer tudo certinho, entendendo a importância, entendendo que é fundamental cada passo disso, tá? Aqui hoje a gente falou só de ouvido, né, de orelha, mas e os animais alérgicos, que precisam de hidratação diária, que precisam de vários banhos na semana? Você acha que o tutor, se ele entender a importância disso, ele vai fazer? Ele não vai fazer, tá? Então a gente tem que pensar um pouquinho mais a fundo em relação a isso. Então, o objetivo do tratamento otológico: resolver a infecção secundária, reduzir a inflamação, remover os cerúmen e os debris celulares e abordar o fator primário adjacente, que foi aquela questão que a gente já conversou sobre os fatores perpetuantes, predisponentes, fator primário, secundário. A gente tem que entender tudo aquilo para direcionar, tá bom? Gente, muito obrigado. Sei que passou um pouquinho mais aí, né, do combinado. Espero que vocês tenham absorvido o máximo. Sei que é muita coisa.